Oi, meus queridos, tudo bem? Sou Eli, só na contramão, e eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. A seguir, os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia, isso versículo 13, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas, um homem se aproximou, e era o mesmo Jesus, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és só tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus então, e ele perguntou-lhes: quais são essas coisas? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta. Guarde bem isso. Profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí a palavra vai seguindo e eu paro por aqui. Meus queridos, esse texto ele vai contar a história de dois discípulos e fala discípulos. Um deles, Cleopas, e o outro discípulo a gente vai descobrindo no desenvolvimento da palavra. E eles caminhavam discutindo entre si, ou conversando entre si, e a palavra ela é muito clara em falar que eles estavam muito tristes. E Jesus se aproxima deles. Lembrando que esse foi uma das primeiras aparições depois da ressurreição de Cristo. Interessante, a palavra fala que eles discutiam entre si sobre Jesus. Sobre Jesus. E falam que eles narraram a história e falando que Jesus era um profeta poderoso. Mas para a gente seguir nessa sequência de lógica e pensamento na palavra, fala que um dos discípulos era Cleopas. Quem será que é o outro discípulo? E ali nós vemos que no capítulo 19 do texto de João, Evangelho de João, 19, versículo 25, fala assim, eu vou ler para vocês. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, Maria, né? E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E quando eu fui buscar uma Bíblia judaica, ou messiânica judaica, que é essa aqui, ó, nesse mesmo capítulo e versículo de São João, eu vi lá que aparece uma palavra diferente. Parece um K-L-O-F-A-H, como se fosse K-Lofa. E buscando o significado da palavra Kalofa, ou a origem dessa palavra, em algumas outras versões da Bíblia, ela vai logicamente me dar o significado de Cleopas. Cleopas. E o que eu identifico nisso então? É que esses dois discípulos, na verdade, era Cleopas e a sua esposa, Maria. Então aqui abre um leque muito grande para a gente poder analisar. E eu quero trabalhar com você, de repente, então, um pouquinho sobre casais, sobre matrimônio, porque eu também, como casado, às vezes nós nos paramos aí durante a nossa caminhada e a gente tem discutido tanto, a gente tem tido tantas interrogações e Jesus tem se apresentado no nosso meio hoje e perguntado: o que vocês estão aí conversando? O que vocês estão conversando? E por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão tristes? A nossa vida não é diferente. Eu começo falando que existem casais que nem conversam, na verdade. Já começa por aí. Não tem aquele tempo de estarem sentando e conversando, colocando as situações à mesa, às claras, compartilhando os momentos, tanto felizes, mas também os difíceis. E Jesus se aproxima e nos interroga hoje: o que você, com a sua esposa, ou você com o seu marido, o que vocês andam conversando? O que vocês andam planejando? E por que vocês estão tão tristes?
Sabe, só para a gente entender um pouco do contexto histórico, Emaús fala a palavra que era uma distância de 60 estádios, e outras versões dizem que era questão de 11 quilômetros, 12 quilômetros. Se a gente for olhar, meus queridos, 11 quilômetros, 12 é uma distância não muito longa. Eu já fui ao meu trabalho caminhando. Já tive dias que eu resolvi ir a pé e tem uma distância de 5 quilômetros. E a gente faz em caminhadas firmes ali, sem correr, caminhando um pouco mais forte ali, no máximo 40 minutos. Se eu for andando com muita calma, andando em passos normais ali, eu acredito que em 1 hora a gente faz um percurso de 5 quilômetros. Estudiosos dizem que eles levaram 12 horas para chegar de Jerusalém até Emaús. 12 horas. 11 quilômetros. Então a gente percebe aqui que eles estavam realmente abalados, cansados e muito tristes. Sabe como que a gente vai andando não querendo andar? Não querendo chegar? Mas por que eles não queriam chegar? Porque Emaús, diz a palavra, que era uma aldeia. Uma aldeia de uma região muito pequena. E eu vim de uma cidade, minha família hoje mora em São José da Boa Vista, no Paraná. Uma cidade, eu creio que não chega a 9 mil habitantes, 8 mil habitantes. E eu acredito, né? Não busquei lá a população para ter uma certeza, mas pelo que a gente conhece, é uma cidade muito pequena, então eu acredito que no máximo 8 mil habitantes. E eu imagino cenas assim de pessoas que saem de lá para uma cidade maior em busca de um sonho, de um projeto, de um propósito. E quando eles vão para esses projetos, para a cidade grande, eles se dão sorte, dão certo, e as coisas que eles buscaram acontecem. É tão bom quando eles voltam para casa, né? Existe aquele ditado no interior: nossa, o filho de fulano está tão bem, né? Voltou, viu como que ele está bem? Prosperou. E aqui não é diferente. Eu vejo esse casal como eles saindo de Emaús para Jerusalém em busca de um Cristo que ouviram falar, que realizava milagres poderoso e que ia trazer o reino. E ficaram ali com Cristo, caminhando, indo atrás e buscando informações e sendo discípulo. Eram discípulos de Emaús. E o tempo se passou, de repente 3 anos estiveram juntos, de repente 2, de repente 1, eu não sei o tempo exato. Mas eles tinham sonhos e largaram uma cidade pequena para ir atrás desse sonho. E de repente, chega numa sexta-feira que esse mesmo Jesus ele morre numa cruz, crucificado. É o que eles relatam, né? Jesus veio, um profeta poderoso, e crucificaram. E o mataram. Percebo que na sexta Jesus morreu, sábado, como tradição judaica, eles não podiam caminhar longas distâncias, então ficaram paradinhos e deixaram para retornar no domingo da ressurreição. E eles estavam voltando no domingo, caminhando tristes, cabisbaixos. Imagine voltar para a cidade onde saíram com um grande sonho, com projetos, e de repente voltarem lá numa forma perdedora, fracassados. Porque, como eu disse, quando a gente sai do interior para a cidade maior, é tão bom quando a gente volta bem. E quando a gente volta fracassado? Ah, viu que filho de fulano foi lá para a cidade grande? Nossa, só bateu a cabeça e voltou pior do que estava. Foi um fracasso. Cidade pequena, a notícia corre muito rápido, né? Então eu imagino a tristeza deles retornarem para a cidade de Emaús, porque voltavam frustrados, fracassados. O que na tua vida, como casal, tem sido um fracasso? Sabe, o significado de voltar para casa? Puxa vida, e ainda voltar para um fracasso, né? É tão difícil. Voltar para minha casa e voltar ainda no estado de fracasso. Quando a gente tem voltado para nossa casa, depois do trabalho, depois das nossas atividades, puxa, será que a nossa vida em família está sendo um fracasso? E Jesus está perguntando: o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tão tristes? E eu começo dizendo para vocês, sabe o porquê? Porque eles, mesmo sendo discípulos, eles tinham Jesus não como Filho de Deus, mas como um profeta. A palavra disse. Eles tinham Jesus como um profeta. Versículo 19 do capítulo 24 de Lucas.
E ele lhes perguntou, então Jesus perguntou quais coisas aconteceram. E eles disseram, aos que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Só profeta. Nós não deixamos Cristo entrar na nossa vida como realmente Cristo é. Como um Deus poderoso. Um Deus maravilhoso. Um Deus que pode todas as coisas, que transforma. Nós não permitimos, porque nós não acreditamos que Ele é Deus. Então nós voltamos para nossas casas tristes. Porque não temos Deus presente conosco, sabe? Ah, meus queridos, a palavra ela continua na história falando que eles caminham. E eles chegam até a cidade de Emaús. E eles percebem que começa a escurecer. Eles convidam então aquele homem para entrar. E fala que ao sentar à mesa, ao preparar o jantar, ao sentarem para a refeição, sentarem à mesa, Jesus pega o pão e ao partir do pão eles reconhecem Jesus. O sentar à mesa aqui para mim representa muita coisa. Uma das mais coisas, sentar à mesa representa muitas coisas para mim. Uma das mais importantes é a questão de sentar à mesa e fazer aliança. Quando eu sento com alguém à mesa, eu estou fazendo aliança com essa pessoa. E é tão triste, como nós comentávamos agora há pouco, que muitas famílias, casais, nem sentam, nem conversam. Hoje o marido pega o seu prato, faz ali a sua refeição e prepara a refeição e vai para uma sala ver televisão. Hoje, de repente, o marido senta à mesa esperando a esposa fala, vai comendo você primeiro, porque eu tenho que terminar um serviço aqui, depois eu sento aí, depois eu como. Porque a nossa vida é muito agitada, não é? Mas nós não sentamos mais à mesa com os nossos filhos. Cada um senta no lugar, cada um come a hora que quer comer. E não é o ato em si. Estou te falando que nós não fazemos mais aliança. Nós não conversamos mais. Nós somos tomados por tantas coisas que enchem o nosso coração, nossa mente. Nós não temos tempo mais para nos sentar em família e pedir a presença de Jesus. Lembre que Jesus se revelou foi ao sentar à mesa. Jesus se revela ao sentar à mesa, ao partir, ao compartilhar o pão. Eu acredito que, meu Deus, para Jesus é tão importante essa questão do relacionamento, né? Do casamento, marido e mulher, porque ele mesmo ele começa a criação criando todas as coisas, mas ele vai lá num certo ponto, ele cria o homem e tira da costela dele a mulher e fala que vocês serão um só osso, uma só carne. Vocês percebem que Jesus, ele, sendo filho de Deus, Deus o coloca no meio de uma família. Maria e José. Você percebe que o ministério de Jesus, ele começa, o primeiro milagre dele é num casamento. Transformação da água em vinho. E você percebe que no final da sua estadia aqui na Terra, antes de se elevar aos céus, ele se encontra com mais um casal, discípulos de Emaús, uma família. E vai retratar quão importante é a nossa posição em família. Marido, mulher. Mas o mais importante, eu quero ler com vocês, está lá em Lucas, que fala que quando ele se revela no partir do pão, Lucas capítulo 24, versículo 31. 30, melhor. E aconteceu que, estando eles, ou com eles, à mesa, tomando o pão, os abençoou. Tomando o pão, abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e aconteceram... Lucas capítulo 24, versículo 30 diz que e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram ao outro, porventura, não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Versículo 33, que é um dos mais importantes para mim. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Meus queridos,
Sabe, veja que essa história eles começam saindo no domingo de manhã, muito tristes pelo caminho, voltando para Emaús, no estado de fracasso. Quando Jesus se revela a eles, enche o coração deles de nova esperança, enche de alegria, enche de sonhos novamente. E eles retornam para o propósito, que era Jerusalém. Não era para estar em Emaús, não, para estar em Jerusalém. Eles voltam. Levantando-se, voltaram. Eu convido você a se levantar hoje. Marido, esposa, se levantem e voltem. Voltem para onde? Voltem para Jesus, sabe? Apresente, coloque Ele na vida de vocês. Que vocês verão a grande transformação. Aquilo que veio vindo ou sendo um fracasso, Deus vai te transformar em esperança, um renovo, em novas oportunidades. Porque, meu querido, nós temos força para tudo. Deus nos dá essa força, trabalho, enfim. Mas quando a gente está desanimado, desacreditado e fracassado, parece que nada nos leva mais, né? Não temos mais ânimo. Mas quando somos renovados pelo Espírito do Senhor, meu querido, essa força ela parece que reacende em nós e a gente vem com muito mais potência, muito mais força. Que você possa, nessa tarde, ou nesse momento, ser visitado pelo Espírito Santo e abra o teu entendimento, sabe? Abra o seu entendimento. Que você perceba que Jesus está sempre caminhando contigo pelo caminho. E Ele vem falando ao seu ouvido. E você que não tem dado muita atenção, nem tem o conhecido. Esse é o momento. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto, e sobre a tua casa também Ele dê a paz. Amém? Em nome de Jesus.